Capítulo 8. Além das serras e das baías oceânicas. Chegamos atrasados por conta de certo comboio na estrada carregando minérios do maciço do Urucum. Pela ladeira Cunha e Cruz, aligeirávamos eu e seu Francisco, meu pai, que não conhecia nem Corumbá nem o Pantanal de fronte, a fim de atingir a prainha. Lá no portinho já nos aguardava nosso piloteiro, o Puita. Embora de certo descendente de indígenas, não era exatamente Puitã ou Pitã, palavra controversa no Guarani a denotar cor de sangue, fogo encarnado ou permanecer, ou ainda calcanhar. Sua família o saudava num falatório de despedida, ao passo que as crianças adentravam e pulavam embarcando. Para elas, o barco era um grande brinquedo. Logo após, chegara Virgínia Lilito, acompanhada de sua sócia. Virgínia, que teria preparado todas as condições da expedição. Pesquisadora, ela realizava um interessantíssimo projeto de saneamento ecológico em algumas comunidades do Paraguai, especialmente na área de preservação ambiental da Baía Negra, além de administrar, junto aos seus familiares, o Virginia Palace Hotel em Corumbá. Seu nome repetia o de sua avó, esta vinda da ilha de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné. Ambas carregavam em si o hábito das cidades de orla, insulares, resultantes de um luso-tropicalismo afeito às zonas quentes e úmidas. Considerava aquele fabuloso rio também uma porção de mar. Havíamos nos conhecido anteriormente devido a um recenseamento promovido pelo IFAM do Mato Grosso do Sul, do qual me ocupara sobre os precedentes participantes das oficinas destinadas à fabricação das violas de coxo. Na ocasião, teria comentado sobre o meu interesse pessoal e de estudos de ter conhecimento da região da Serra do Amolar. Dividíamos do mesmo querer e entusiasmo, pois, por sua parte, possuía expectativas de mensurar a viabilidade de rotas turísticas a partir de seu hotel até a mesma localidade. Assim, fomos orquestrando até aquele dia da partida. Por último, ingressara Luiz Neto, fiscal agropecuário estadual que conhecia bem aquelas bandas, amigo das moças e que tomaria imagens aéreas com seu drone. Instalados, iríamos os 6, portanto, rio acima, por pelo menos 6 horas, na embarcação própria do Puita, toldada a motor e leme, havendo 3 fileiras de assentos. De saída, só conseguíamos olhar para trás. Corumbá parecia se exibir assim inteira, num tipo de quadro, apenas a quem por ela partisse ou, eventualmente, chegasse. Pretendia-se completa, num arranjo intencional por seus barcos-hotéis ancorados, pelas palmeiras, apenas a se ver as maiores sobressalentes, da Rua Marechal Rondon, por seus sobrados peculiares da Rua do Porto, conjunto a diagramar o esquema pretérito português de ocupação e defesa na forma de cidade alta e cidade baixa. Contudo, muitos já esqueléticos. Quem parte da cidade, deixando a pequena faixa do embarcadouro, rumando à montante do rio Paraguai, obtém um panorama, ao longo do transcurso desta imensa superfície líquida, a despertar alguma sensação monotônica, certamente não só pela paisagem que, embora se renovando numa variação sobre o mesmo tema, não se apresenta contudo menos fantástica, considerando o esplendor de beleza natural circundante, supostamente intocada. Monotonia, portanto, a resvalar ainda pela circunstância nas formas também de ocupação humana. De uma margem à outra, salpicadas, dado o significativo espaçamento, sabe-se que a região é de adensamento débil, vê-se alguma moradia. A vista até se alegra quando, após uma curva, distante, aparece alguém, minúsculo, assim devorado pelo horizonte, à beira d'água e ao fundo um ranchinho coberto pelas folhas de alguma palmeira num plano mais elevado. Cena sempre acompanhada, a completar o terreiro, de algum cachorro ou criança, inevitavelmente galinhas, roupas pendentes ao sol, algumas canoas ativas, outras nem tanto.
Estas últimas já a servirem de outro modo, por vezes enquanto cântaros para algum plantio reservado ao consumo doméstico. Os encontros se davam em comum acordo ao influxo fluvial. Nos deparamos com uma chata gradeada de ferros azuis a transportar gado. Nelores de branco, naturalmente uniformizados. Eram também marinheiros. No mais, aqui e ali, intervalados, surgiam barcos de alumínio a motor convencionais, levando os moradores daquelas beiradas, e à parte também outras chalanas, mais portentosas, mais requintadas. Eram os turistas atraídos pela pesca pantaneira. Numa das raras retas extenuantes, um barqueiro, sem dúvida afeito ao rio, aproveitava o segmento largo e continuado, posicionando-se quase deitado. Induzia-se ao sono, enquanto um dos pés, acomodado na posição integral de descanso, tanto repousava quanto firmava a haste de orientação das hélices do motor. Vogava assim lânguido, liberto, quase embriagado. De resto, a subida se dava às voltas, respeitando os meandros regulares e imoderados do Paraguai. O que me fez recordar de certas palavras e impressões do general Francisco de Paula Cidade em seu artigo sobre os aspectos geo-humanos, como se dizia, de Corumbá para a Revista Brasileira de Geografia. Abre aspas. Além disso, o rio divaga assombrosamente. Esses traços retilíneos que o representam e que se veem nas cartas geográficas realmente não dão mais que uma pálida ideia da realidade. Os meandros não se destacam por uma questão de escala do desenho. Se esta fosse suficientemente aumentada, esses acidentes surgiriam a nossos olhos de forma impressionante. Quem sai de Corumbá por via fluvial para o norte, para Cuiabá ou Cáceres, passeia mais de 24 horas pelo meridiano da cidade, cortando-o em sentidos contrários, para leste e para oeste, por várias vezes. Em minha viagem para Cáceres, na noite do dia seguinte, ainda o clarão das luzes da cidade era visível, não à popa, mas sempre num dos flancos do navio. Corumbá, deste modo, servia de eixo também, de mesmo modo, como centro daqueles que, internados no rio, procuravam amparo e recursos, tal como se, cravado na cidade, houvesse a ponta seca de um compasso a condicionar a sinuosidade do longo Paraguai. Qualquer tipo de aventura, mesmo de evidente porte menor ou carregando consigo insidiosos perigos, suposta ou real nos tempos de agora, reage circunscrita num fundo de reprise, de qualquer coisa de requentada, enfim, quixotesca. É querer provavelmente provar o que já não se pode, cavalaria fora de época. Não se podendo mesmo pela falta de novidade, decresce-se aquilo que é genuíno nas experiências primeiras. Exemplifico. O temporal que pegamos, conforme avante explico, não fora mais que a repetição extemporânea do que, no ano de 1826, Florence enfrentara nas mesmas imediações da Barra do São Lourenço, quando acampava juntamente a alguns indígenas guatós. Estas regiões pantaneiras, por seu grau ainda de ambientação rude e incógnita, vão ecoando tais empreendimentos. As ocorrências, contudo, só são dramáticas na dimensão pessoal de cada um. Em compreensão, pelo tempo estendido, debatem-se em repetições. Isto ainda sem tocar no que é próprio da história anônima, risco concreto dos que nestes espaços levam as suas vidas ordinariamente. Por isso, embora de caráter aventuroso, a viagem não era aventura, nem mesmo pela pequena duração e pela porção escassa de recursos. Pendia para interesses etnográficos significativos. A intenção residia, sobretudo, em impregnar-se de quer que seja no âmbito das sensibilidades, do espírito do lugar, sem o qual seria impossível, se não falso, refletir sobre determinados aspectos da cultura pantaneira e, por adição, da cultura manancial da viola de coxo.
Reparávamos, no transcurso, a quase ausência de fauna. Puita dizia que era consequência dos últimos incêndios, o que contribuía ainda mais para a impressão de um ambiente cênico, condição de um bioma silente, que ia nos deixando absortos, maravilhados. Comprimido pelas margens, o Paraguai apresentava combinações irrepetíveis dentre céu e água, interrompidas, quando em vezes, por uma linha verde frequente. Eram os camalotes ou aguapés enfileirados ao horizonte que, vindos boiando inflados, bisbilhotavam o nosso barco. Estavam também em trânsito ao arbítrio da corrente. Isto quando não se distraíam numa dança ondulatória. Desta vez era nosso o intrometimento, efeito das embarcações e suas vagas. Camalotes navegando, onde vão tão apressados, rio abaixo vamos indo, nos destinos já traçados. A Serra do Amolar me aparecera inaugural enquanto silhueta enegrecida numa secundária e mais abstrata realidade. Isto porque a alcançamos já num crepúsculo tardio, onde os elementos adensados, as vegetações das margens e a rocha pura da serra solidificavam-se em figuras geométricas, formas escuras sem conteúdo, em contraste ao diáfano dos ares, restando ainda em cores alaranjadas. Despencavam da atmosfera morcegos, num flerte contra a lâmina d'água. Eram triângulos volantes compostos daquelas mesmas sombras. O rio se desprotagonizava para realizar-se enquanto mero leito refletor brioso. Em seguida, tivemos ainda grande dificuldade de encontrar nosso pouso. A baía, já anoitada, opunha-se pelas embaraçadas verduras, revirando os embarcadouros do curso. No desembarque, a completar o painel fantástico, somando às diminutas luzes da casa, vinham nos receber chumaços de um fumaceiro espesso, advindos de 2 caldeirões de ferro dispersos pelo terreiro. Serviam, pela combustão de uma massa fibrosa de esterno e outras ervas, como defumação para espantar os imensuráveis batalhões de mosquitos. Nós nos abrigamos incubados numa das baías. Ao fundo, recostavam os pés de um morro sobranceiro do Amolar. Era um cômodo alpendrado, daqueles bem típicos, alongando-se em janelas bem teladas contra aqueles mesmos implacáveis mosquitos. Ali nos serviam as refeições, e durante as noites ficávamos a planejar o dia seguinte, conversando enquanto também escutávamos as sonâncias noturnas, estando os quartos logo ao lado. Era um princípio de pousada, confortável, e que já tinha nome: 2 Corações. Seu Beto e Dona Olinfa eram quem tocavam com capricho o lugar, já há muito eram casados. Da equação, eram os 2 primeiros. Ele teria saído da comunidade do Amolar e ido buscá-la além da serra, como ele enfatizava, distando a 7 horas a cavalo, lá pelas bandas de um lugarejo de nome Palmitizal. A vida fora aumentando, e aos pares vieram também 2 filhos. Em seguida, decididos, adotaram, e mais 2 outros descendentes se acrescentaram à fatura familiar. Ficava a lição, portanto, aprendida mesmo naquele retiro das pré-coisas pantaneiras, talvez até mesmo por isso, que o compromisso incorre na duplicidade, o amor enquanto possibilidade mesma de se concordar. Só depois, ao observar as fotografias, me dei conta que a embarcação de seu Beto tinha o nome de 3 Corações. Vê-se que dentre o homem e as águas, sua suposta amante, há certamente algo de caso ímpar, de atrevido, quase extraconjugal. Um fordeco cochilava, em estado de desacontecimento, às margens da propriedade. Por abelhudice, abri suas portas e adentrei a cabine. Esta se encontrava apoderada por deslembradas ramagens e folhas. O câmbio, se inato, já rijo, tornara-se ainda mais insensível, ossificado. Ao volante simulei uma rodagem improvável.
quase como se tratasse de se tomar o rumo ao espaço a bordo de um foguete. Uma viagem, sobretudo, hipotética. Beto advertia que eram só problemas mecânicos e não do meio. Quando chegavam as secas, já teria ido longe por ele, volteando até companheiros e parentes, quando não se prestava mesmo para os serviços do ranchinho. Acontecia que toda aquela massa líquida de fronte, a qual encharcava os arrozais silvestres, desaparecia, escorrendo de volta, evaporava-se, virando outra coisa a cada ano no tempo certo. E o rio, a bater seu quintal, afastava-se, mostrando areias clandestinas. Posteriormente, me exibira sua motocicleta, esta sim, absoluta, que se dava aos mesmos trajetos e, por vezes, o auxiliava no pastorear de seus caprinos. Na noite de nossa chegada, após o jantar, absorvidos numa conversação digestiva, Beto, Puíta e Luiz foram nos contando relatos e informes locais. Quando indaguei a respeito das baías ou lagoas, quem as ordenara fora Luiz. Eram 3, Mandioré, Gaíva e Uberaba. A Mandioré abrigava-se nas costas da serra e dos morros menores dos Dourados, ao lado oposto, portanto, do curso do Paraguai. Ocultava-se assim às costas de onde estávamos. As outras 2, também desmedidas, fariam parte de nosso trajeto do dia seguinte. Uma ao sul e outra ao norte. As 2 lagoas compreendiam o insulamento da Ínsua. Curioso que todos ali não diziam seu nome, apenas a chamavam de ilha. Todas as lagoas eram atravessadas ao meio por linhas demarcatórias, linhas imaginárias que faziam de suas águas transfronteiriças. Tanto é que desta binacionalidade, a Lagoa Gaíva, do lado boliviano, era Gaíba. Comentaram depois a respeito das trocas recentes de liderança da ilha, sendo o cacique atual mais jovem, mas o desconheciam. Disseram ainda sobre as canoas pantaneiras de um pau só, as quais eram sobretudo da tradição, e já iam se escasseando. Recordaram de um tal de Júnior ou Juninho, artesão destro, que recebia encomendas de todos, mas que infelizmente teria falecido pouco tempo atrás. Orientavam de, nas imediações da ilha, buscarmos Robertinho Guató. Sobre este já tínhamos alguma notícia pelas informações do censo instruído pelo IFAM do Mato Grosso do Sul. Era produtor e tocador reconhecido da viola de coxo e, quiçá, também fazedor de canoas. De outros indígenas ainda, reconhecidos por colaborarem com as demandas de pesquisas, acreditavam que estavam se tornando, segundo eles, malandros. Só entregavam esclarecimentos mediante pagamento. Nada aproximado, quando, na manhã seguinte, a contemplei nítida e total. A serra formava uma muralha de encostas solitárias. Picos mesmo ralhavam, eram todos enrugados como os dedos de quem muito fica na água. Do conjunto, discordava quase ao meio um arredondamento saliente ao topo, gênero de lápide ou corcunda de um dromedário num deserto de canais. Aflanqueamos até a Barra de São Lourenço, lugar de barranco alto, no qual se escoravam escadas de tábuas, antecipando as casas, e cachorros ladravam de cima, avisando dos recém-chegados, zona já imemorialmente própria dos Guatós. Ali, Virgínia e seu grupo desembarcaram na intenção de visitar a excelente Dona Catarina Guató e a Associação de Mulheres Artesãs. Estas se dedicam a um belíssimo trabalho de transformação dos talos de aguapé, os quais, após o devido beneficiamento e secagem, a partir do jogo de se fazer cuidadosos e delicados trançados, alterar-se-iam em cestos, chapéus, bolsas, figurações de alguns animais locais e muitas outras coisas. Cruzamos a Gaíva em direção ao canal Dom Pedro II, nome dado por Castelnau, quando por ali passara, em homenagem ao imperador brasileiro. A lagoa abria-se de repente, num tipo de golfo formado por uma parte norte menor e mais estreita
e a sudeste a baía propriamente a completar a imensa extensão das águas. Do barco, sentíamos tal como se houvesse sucumbido, do nosso lado esquerdo, uma suposta parede, impressão mantida pelas margens anteriores. Das três, é a mais furiosa. Os piloteiros a temem. É lugar de maus presságios, de naufrágios, assombramentos. Da abertura, portanto, a interromper a galeria do curso do Paraguai, agora procediam lufadas a empurrar lateralmente nosso barco por ondas substantivas. Tornávamos mais vulneráveis, nada perto ainda do que experimentaríamos mais tarde, como se a esmo fosse dado a um barquinho de rio confrontar de súbito dimensões marítimas, baías oceânicas. Ao alcançarmos o canal, voltamos a estar novamente escorados. Ali, pelo estreito inicialmente, a ida a montante era mais tranquila. Não era raro observar, no topo dos altos tocos esquálidos e ressequidos, a anhuma, ave preta com alvos pontilhados no ventre e pescoço. Sua vocalização é canhestra, um gargarejo debaixo d'água. No entanto, gaba-se imperiosa pela estrutura córnea que porta, tipo de filete de chifre, assemelhado a um anzol suspenso. Dos banhados tipicamente, não atola, e de envergadura enorme, tem esporões nas asas. É ela que nas representações cerâmicas Cadwell aparenta trazer um manto. Na boca do curso do canal Dom Pedro II, a ilha logo se insinua. A ínsua concede a sensação de ser uma peça saliente na paisagem, quase arquitetada. Desconfio que se comprove daqui a muitos anos, até onde a fantasia nos permite, de que se trate a ilha de uma das maiores obras de engenharia indígena, um grande aterrado. Mesmo sua vegetação é mais abundante, destacada, elevada do lugar como se fosse inédita. Em sequência, logo se avista o complexo militar de fronteira do Porto Índio. Nem parece provável que por este destacamento, tímido e solitário, único sítio exibindo casas de alvenaria, caiadas, acomodadas por um cercamento irrisório e sob os olhares de uma antena de comunicação, teria se feito frente à demarcação da terra indígena Guató. Fator de desterritorialização fora, sobretudo, a expoliação de terras da ilha, de nome ainda no período de Ilha Bela Vista, do norte, por um tal de Milton Pessoa, criador de gado, que estabelecera ali uma servidão de rancho por dívidas. Segundo um jornal da época, pelos idos dos anos 70, denunciava um guató de nome Manuel, abre aspas, e todos foram indo embora. Saíram por não aguentar a amolação do fazendeiro, o seu Milton. Fecha aspas. A retomada da ilha só aconteceria nas 2 décadas seguintes, ainda com o auxílio proporcional do exército, pactuando-se que a porção sul deveria estar sob a jurisdição militar. Daí, sobre o fato de ser zona tão diferenciada, saber suas fontes causadoras torna-se complicado. De muitas ações humanas sofrera o lugar, mas evidentemente a maior chance é de se tratar de traços milenares, sobretudo indígenas, mais metódicos, perenes e preservacionistas do que tais últimos aproveitamentos mais predatórios. Nas enseadas, outro elemento de diferenciação. Vê-se pedras negras de leito, tipo de seixos rolados. Por vezes, coincidem com a entrada de alguma moradia nativa. É verídica a alegação de um indígena guató para as lentes de Joel Pizzini. Abre aspas. Não somos bugios para viver tudo junto. Fecha aspas. Na subida do canal se atesta mesmo estes assim espargidos pela costa da ilha. Desde que se tem conhecimento da sociabilidade guató, ela se expressara mais pela dispersão do que pela rigidez de estabelecimento, a combinar mais com o típico nomadismo aquático, mais pela ocupação descentralizada do que baseada num aldeamento concêntrico. Preferem o isolamento. Estar só não é um mal, mas uma escolha. Ainda sobre esta solitude, podemos aferi-la logo na entrada da Lagoa Uberaba,
lugar que depois vim saber ser votado de sentimentos religiosos, propício, por isso mesmo, aos encontros das lideranças locais. Quase mandado, resultava saído do fundo, nublado e carregado de vapores, como se avançasse descortinado o espaço, um canoeiro, já velho apartado, em sua canoa de um pau só, a remar em pé. Sua aparição, de tão dominante, não parecia ocasional. Ganhava contornos de estampa, de anunciação, de mensagem articulada. Seu Bartolomeu, nosso segundo avistado, era calvo. Resguardava, contudo, como se diz popularmente pelas anedotas, ao redor da calvície, 2 paralamas feitos de nuvens alvacentas e encaracoladas. E, como já era de se esperar por ser guató, era barbado. Sua pele exibia uma coloração castanha escura com tonalidades arroxeadas. Encontrava-se, por assim dizer, atolado nas águas da orla, pois elas, obscenas, lambiam à altura de seus joelhos. Segurava uma vara, quase pescando a si mesmo, por dividir do mesmo meio que o pescado. Nós o interpelamos mesmo à distância, e Puita, já avivado, demandava se havia pescado algum. Seus gestos eram difíceis e sua fala abafada. No entanto, da conversação amistosa, pressentia alguma demanda sua. Necessitava ir à aldeia buscar um botijão de gás. Assim, oferecemos-lhe uma carona. Numa das mãos, para sossegar o Puita, carregava então um pacu, primeira ocasião que o reparara mesmo, pois tive que agarrá-lo tete a tete, assim, desnudado e fresco, saído de seu meio, sem as águas para disfarçar sua dentuça excessiva, dentões de gente. Na outra, o botijão antigo. Para auxiliá-lo no embarque, pude desembarcar até o portinho de sua casa. Lá avistei uma canoa partida, muito bem realizada, embora também desacontecendo. Me disse que fora feita de cambará. Sorte de toparmos previamente com seu Bartolomeu, pois seria ele quem nos guiaria ali pela aldeia Uberaba. De pronto, ao desembarcarmos, encontrava-se às margens do portinho da aldeia um suposto irmão do atual cacique, aparentemente atulhado com outros afazeres mais urgentes. Depois de nos apresentarmos, da rápida demanda a respeito sobre os modos de fazer tanto das canoas quanto das violas de coxo, teria respondido que se tratavam, segundo ele, de 2 ciências distintas. Muito embora, teria acrescentado que aqueles que ainda faziam as canoas tradicionais de um pau só, ocasionalmente, ou melhor, quase nunca, dominavam as artes de consecução da viola. No entanto, contrariamente, aqueles que detinham os saberes e as capacidades para a realização destas violas, em sua maioria, eram reconhecidos como os distintos fabricantes de canoas. Da aldeia mesma, conforme fomos avançando, por seu átrio central cuidado, assentado por gramíneas curtas e por alguns espaçamentos de um terrado batido, tipo de clareira medial orientando as possibilidades dos caminhos, abertura também para os demais recreios e convivências, uma vez que ladeada por bancos de tábuas a acompanhar a divisa com o rio e por jiraus servindo de depósito para as tralhas de pesca e os utensílios restantes das ocupações cotidianas do trabalho, a sentíamos em abandono. Não se via nem mulheres, nem crianças. Concluíamos, em hipótese, que era pelo mau tempo ou por não termos anunciado antes nossa ida. Contudo, viemos depois descobrir que tais ausências se davam por motivo de uma falha na bomba d'água que alimentava o prédio escolar, principal ponto para a manutenção de uma vida comum na aldeia, pretexto de circulações, tal como o campo de futebol acomodado de fronte. A edificação, sobretudo, de tipo e função institucional, era a única de alvenaria em oposição às moradias e a alguns barracões feitos ao modo indígena, todos de madeira e acobertados pelas folhas trançadas da palmeira acuri. Seu Bartolomeu fora nos levando à casa de uma das filhas de Robertinho Guató, quase numa linha reta a cruzar este mesmo pátio descampado. Nos atendera reticente,
como se não lhe fosse lícito falar, e não tardou o aparecimento à soleira da porta de seu marido. Claro que por estranhamento de nossa presença atípica. Porém, recordei imediatamente das tão repetidas e recorrentes impressões daqueles viajantes, expedicionários e etnógrafos acerca da desconfiança guató e sua ciosidade em relação às suas mulheres. Se não me engano, seu nome era Jocimara, uma dentre os 12 filhos de Robertinho. Relatara que, dentre estes, exceto em situações pontuais de festejo, nenhum carregara de fato adiante o ofício do pai construtor de violas de coxo. Informara ainda que Robertinho não residia aldeado, mas sim só, lá num pontal extremo ao norte da ilha. Constante pela aldeia eram as palmeiras acuri, literalmente paus para toda a obra na lida guató. As chimbuvas ali também despontavam, no entanto, menos. Nos informaram que para as canoas, as de tipo de madeira muito branca não prestavam, logo apodreciam. Desta evidente cooperação dentre homens e árvores, associara ao que o professor Laércio Cardoso afirmara quando me prestava auxílio numa outra pesquisa também de campo, desta vez pela porção sul do estado, a fim de reconhecimento dos produtores artesanais da erva mate, que cada mangueira na paisagem evocava alguma ocupação daquelas primeiras famílias de colonos que se arriscaram a partir do programa varguista da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. As mangueiras faziam-se pelo mesmo encargo que as figueiras, no caso guató, árvores, portanto, como sinais substitutos de gente, denunciando a presença humana, por vezes pretérita, disposições assim antrópicas, rotineiras, metonímicas a preencher o horizonte destes lugares. Coesão a sustentar um sentimento de equiparação, estando certos destinos anexados a uma espécie de árvore, num tipo de imitação de desenvoltura a instituir que as raízes poderiam bem ser pés, os ramos braços, ambos os troncos, dos galhos dedos e assim por diante. Árvores plantadas pelos pais ou avós remotos, crescendo como membros da família. De volta ao trajeto, ainda seguindo ascendente pelas margens da ilha, estacionamos, logo após a aldeia, num conhecido guató de Puita. Este queria conferir se por lá havia ainda mais alguns peixes. Desta vez, nosso anfitrião, além de pescador, alçava-se a ser peixeiro. Sob o avarandado, tipo de telheiro preliminar a anteceder a casa, ambiente preparatório, anexo e também térmico a dar fresca, permanecemos por um tanto sentados em conversação. Caçoavam, ainda que alarmados, por aquela tópica que o mundo, o propriamente mundão velho e cabeludo de sempre, não apresentava melhoras, tratando do recém-iniciado, ainda à época, conflito russo-ucraniano. Globalizações a preocuparem mesmo aqueles cantos distanciados. O dono da casa advertia que, caso não nos aprumássemos, que aquilo sobraria para nós, brasileiros, indígenas e tudo mais. Apostavam, dentre risos, que o seu Bartolomeu perigava de parar lá ou para lá ser mandado. Um lá supositício, o das distâncias dos males e atribulações. A coberta do rancho, tipicamente pantaneira, tipicamente guató, era feita em 2 águas por um esquemático conjunto de madeiras, costuradas por cipós e firmadas por arames e pregos, sendo a folha da cobertura a da palha da palmeira acuri. Assim abrigados, o intercruzado do forro solicitava nosso enfoque. A acuri, por razão intrínseca, componente mesmo da matéria da palha, ainda que interposta por ordenação humana, já aparentava emitir uma padronagem, de pronto agradava. Era um arranjo a funcionar por suas camadas como epiderme quase vivente, num mesmo plano sem explicações, mas astucioso e eficiente das escamas dos peixes. Da sua urdidura ainda assistia uma particular funcionalidade, sendo permeável,
pelos espaços que se abriam através da teia, absorvia um inventário de utensílios. Se enfiavam e retiravam dali, do estofo do telhado, como visto na ocasião, martelos, arcos, varas, aerosóis repelentes, sacos e sacolas plásticas, chapéus, chifres de veado branco, um acervo conveniente e regular das demandas da caça, da pesca, da vida doméstica e espiritual daquele lugar. E assim achava-se tal parte da habitação não delimitada à condição de casa de moradia, pois ela cooperava, reagia, subsistia conjuntamente numa mesma rotina com seus moradores. Ali também me foi mostrado, técnica que já supunha, embora não a havia ainda observado, uma cabaça reservada às pilhas sem uso de lanterna que desmanchavam num saco escuro. Serviam, por conta de sua tintura, para a demarcação das linhas de corte e de desbastamento para a confecção das canoas de um pau só. Numa antessala se instalavam 2 freezers com os seus pescados. O cômodo era escuro e lúgubre. Num cordão se encadeava uma seriação de piranhas secas numa espreita morta, contorneando o batente de uma porta lateral, da qual, aparecentes, vieram nos examinar 2 meninas pequenas e uma mulher, por certo, a sua esposa. Acima, arrematando o adorno, pousava uma assombrosa caixara contorcida e crestada. Do seu comércio, nos abastecemos para a noitinha de um saco de pacus monteados. As chimbuvas, quando apareciam na paisagem, eram estacadas de alguma morraria. Lembremos apenas que, em termos pantaneiros, um morro é um morrinho, exceto a imponente Serra do Amolar. Esta não deve nada a ninguém. Das ocorrências e percepções, teria mesmo anotado: as chimb seriam de fato endêmicas? Dúvida aflorada em loco, considerando sua distribuição quase que pensadas, possíveis frutos de manejos, de intencionalidades. Tal percepção teria se intensificado quando visitara o terreiro do nosso peixeiro Guató. Contígua à sua morada e telheiro de Acuri, se localizava um terreno batido e limpo, próprio a um tipo de horto doméstico, mero quintal hospitaleiro para plantas e plantinhas. Dentre algumas, notável era um hibisco da Síria, arbusto exótico por sua florada, e logo aproximado, na mata, no entanto, esta não tão espessa ou inalterada, uma árvore de porte, chimbuva, ali bem arrumada no limiar dentre a dimensão doméstica e o matagal. Das alternativas, podendo ser ambas ou alternadas, ou tais árvores, pelas alturas, já tendo idade, ali pertenciam e apenas houvera a depuração de seu perímetro, destacando-as, no entanto, permaneceram estabelecidas em seu lugar mesmo de origem, ou foram em totalidade manejadas desde em sementes até seu desenvolvimento pleno. Não descarto que, das andanças líquidas dos guatós enquanto aquanômades, carregavam consigo, internamente às canoas, também seus grãos e suas mudas, para que propositadamente plantadas em seus aterros, como já sugerimos, em seus celeiros estabelecidos, home gardens, jardins de aclimação, pudessem, num futuro próximo e planificado, recolherem os recursos necessários e almejados. Da chimbuva adivinha justamente a madeira própria para a navegação, madeiras leves e flutuantes, que por extensão foram irromper no modo de fazer a viola de coxo. Fora outro guató encanoado que indicara finalmente a casa de Robertinho, nosso fazedor de violas. Contudo, devido ao vento, portador das chuvas, os aguapés, como por um movimento imantado, da terra ao que fingia ser terra, aglomeravam-se formando um manto verdejante poroso, verdadeira barreira pelas margens, intransponível para o nosso barco a motor. Puita ainda perguntara se teríamos condições de ir adiante, o que foi respondido por uma negativa. Lá, só na forma como estou, na forma mesma como existo, replicara apontando tanto para a canoa quanto para a zinga. Zinga, que além de instrumento tradicional do modo de navegação guató,
repetia-se improvisada por diversas vezes ao longo do Paraguai a completar todo tipo de embarcações, desde as familiares e simples até as comerciais. Valiam-se de uma taquara, varão comprido para a impulsão em águas rasas ou, como naquelas refertas, de vegetais. O guató informante permanecia em pé em sua canoa, atrelado em apoio à sua zinga, numa conjuntura aprumada, observando nossa indecisão. Na altura, estávamos no extremo norte da ilha Ínsua. Já havíamos contornado sua face oeste por completo. Navegávamos, portanto, na Lagoa Uberaba. Amargávamos pela obstrução, já naquele dístico de termos chegado tão perto e ao mesmo passo nos encontrarmos ainda tão longe. Se podia enxergar numa distância que cabia aos olhos um pequeno aglomerado de casas, localização de nosso destino. Além dos meios ausentes, não teríamos tempo perante a chuvarada que se aproximava. Em um dos pulsos, o guató portava um reluzente relógio, embora sua zinga, penetrando as águas a fim de alcançar o fundo orientador, sempre marcasse por sua verticalidade o meio do dia. Irta, apontando para o céu infinito, correspondia a alçada, a cada instante, aos astros a pino. A situação me lembrava certo fragmento de Roquete Pinto quando este esteve nas mesmas paragens. Em pé, na proa, autômato como um boneco, com a cabeça metida num funil de feltro, que foi chapéu, calças arregaçadas aos joelhos, numa orla grossa debruada pela cor amarelada das ceroulas, de onde pende um cadarço barrento, um caboclo espadaúdo vai sondando a profundidade do rio nos passos que a vazante arruína. Finca a vara medida, gemendo e atento, crava o olhar nas divisões e grita. 6, escasso. 7, na marca. 8, folgado. Grita cantando, plangente, como se a vara fosse um violão ou mesmo um cocho. O sol fosse a lua das serenatas e ele estivesse ali a suspirar num descante. No ar parado do meio-dia, quando o rio faísca e as cigarras estridulam nas ribanceiras, esvoaça de vez em quando a voz do caboclo da proa, avisando o piloto das oscilações do canal praticável, cuja profundidade se exprime aos palmos. 9, escasso. 8, folgado. 6, na marca. Aqueles radiantes carandás que abundam e acenam, depois de Miranda, ao longo das beiradas da rodovia 262, já assinalando o princípio do Pantanal do Paraguai, reapareceriam curiosamente ao sabor da fronteira, do lado oeste, já bolivianos. Marcavam o horizonte da Lagoa Uberaba analogamente como pilares de templos submergidos, esboçando o limite máximo de um além ou de uma nacionalidade. Pareciam ainda periscópios de submarinos naturais, vigilantes da região lindeira. Pelo que se conta do arsenal pantaneiro de ciências, o vento, via de regra, sopra do norte para o sul. No inverno se inverte, é o começo da estiagem. O vento sul é arejador, vem para refrescar e dar alívio dos mosquitos. Para se saber se chove ou se firma o tempo, acompanham tais variações a fim de prever tais dinâmicas. Já desacossoados, regressávamos depressa. No sentido natural do Paraguai, o barco deslizava celeremente. Porém, o motivo era tão só a debandada deliberada contrária à tempestade iminente. Avistávamos, já na altura da serra, os seus cumes nublarem, azulando-se em sufocamento pelo tampão acinzentado posto pela caravana de nuvens carregadas. Decidira-se, naquela manhã, a fim de encurtar o tempo da viagem, por remover a tolda da embarcação. Má economia diante das atuais condições climáticas. O ambiente enchia-se de um aspecto de aguardamento. Apreensivo, tornava-se ele próprio suspenso, pausado, a coincidir com a nossa vontade de dar mais tempo ao tempo.
silêncio estático que, dentre nós e dentre as coisas, antecedia o aguaceiro. Faltando ainda um tanto para atingirmos a Barra de São Lourenço, fomos alcançados. O temporal movia-se por um vento sul, promovendo ondas antagônicas ao sentido de nosso percurso. Sacudíamos ao Deus dará destas lombadas, pelos estrondos, o casco, saltando, apanhava pancadas. Empapados, percebíamos a chuvada pelos estilhaços finos, penetravam feito agulhas regeladas pela intensidade do vento. Escondíamos o rosto de toda forma. Ademais, já não víamos muito além daquela coluna branca da borrasca. Nestas circunstâncias, o Pantanal se propagava traiçoeiro. Suas margens são falsas, aguapés que dissimulam o solo firme, não prestando socorro. Não há por onde estacar buscando refúgio. Chegamos na pousada agraciados pela bênção do livramento. Todos de lá se iam inquietados pela espera, querendo notícias, já projetando um possível resgate. Dona Olinfa nos recebera com ave-marias e Nossas Senhoras. Restava só um frio de penetrar a alma. Já no alpendre, tive apenas um desejo: acender aliviado um cigarro. Depois da tempestade, já na calmaria do entardecer, decidimos subir todos umas das escarpas do Amolar. Era popularmente, pelos dali, o Morro do Almirante. Percorremos um pequeno trajeto pelo rio abaixo, desta vez embarcados sob a direção do seu Beto, até numa das margens que daria início ao acesso da elevação. Nisto, pelo atravessar de um descampado preliminar de margem para depois adentrarmos numa mata, avistamos, sem sermos notados, numa propriedade paralela ao caminho, um homem de meia idade, solitário ao extremo em seu terreiro, inequivocadamente embriagado. A cena dispunha de certa dramaticidade, só existente mesmo na gênese do mundo. Só, despido das vestimentas superiores, gritava reclamações, envolto numa nuvem de espessos fumos cinzentos. Era novamente aqueles estercos fumegantes, no embate cru contra os molestos mosquitos. Ali, aqueles pequeninos tormentos convertiam-se na totalidade das lutas, que nos trabalhos diários, de necessidade incessante, revelariam a nossa pobreza inerente. Abre aspas. É que os deuses mantêm escondido dos humanos o sustento, fecha aspas, como denunciava Hesíodo. Contenda dos naturalmente sem meios, que tanto fustiga quanto enlouquece, ainda mais manifesta naquele ermo, que teimamos em contornar, desolados, quase por castigo. Do topo, a visagem era estuporante. Não só pelo panorama miraculoso que se abria, que abeirando exibia desde abaixo os encaixes das rampas das morrarias constituintes da serra, mas, sobretudo, pela aptidão, devido à visão do alto, em diluir todas aquelas ninharias de insoluções, de desvios, de caminhos em desacertos e volteios, genuíno serpentário, num chapadão infinito e aquoso. Serpentário que se decifrava no que era curso firme do rio e suas ilusões anexas, alagadas, efêmeras. Tardamos um bom tempo ali. Dentre animações e silêncios, descansávamos sobre as pedras, respirando a beleza ambiente. Só nos demos conta da altura pela volta. Rindo, acusávamos na descida da trilha um ao outro, de tremores nas pernas. No entanto, padecíamos todos, mesmo seu Beto, evidentemente acostumado. Nossa cambulhada de pacus arranjada na ilha, quem os fora limpar foi nosso casal de anfitriões. Num tanque, ambos caceteavam os peixes e imediatamente lançavam aos cães, já ali arranjados numa espera paciente, o pacote de escombros feito de escamas e couros. Não os comiam, tanto que lisos, mesmo que empanados pela terra na qual iam caindo, mas definitivamente os sugavam. O corte impostas para as costelinhas de pacu se dizia ventrecho, e o ato de limpeza de loquear os peixes. Fora um espetáculo à parte, tanto pela presteza do ofício quanto pelo fato de que todos ali reunidos, assistindo, estavam descontraídos, já prevendo, no entanto,
o fim da viagem. O Puita, durante as noites consecutivas de nosso convívio, sempre era acometido por uma tosse seca e ruidosa. O Puita, durante as noites consecutivas de nosso convívio, sempre era acometido por uma tosse seca e ruidosa. Nos preocupávamos, ainda mais considerando seu encargo de estar, sem exceção, agarrado à roda do leme, horas a fio nos percursos, sem muita posição possível. Ficava estorvado, pois atento aos melindres do meandroso rio, mantinha-se a maior parte do tempo em pé, enquanto nós, secundando por detrás, íamos monótonos, descansados, observativos. Durante aquele nosso jantar bem regado pelos pacus e muito bem feitos por Dona Olinfa, ele nos revelara que se tratava de um quadro de Covid-19 do qual não escapara perfeitamente restabelecido. Na época, quase teria ido, se não fosse um santificado remédio. Expôs-nos o seguinte receituário. Numa jarra com água fervida, se deveria submergir alguns cravos de defunto, para depois, assim mergulhados, ficassem ao léu durante a madrugada para serenarem. No dia seguinte, sob o líquido, se ralaria um vergalhão de boi e com o pó, já bem misturado, se coaria o composto para se ir tomando aos poucos e nas horas certas. Tratava-se, segundo as classificações de Maynard e Araújo, não só de uma garrafada, preparação por cozimento de folhas, raízes, sementes, etc., remédio quase sempre adulto e principalmente de pessoas do sexo masculino, mas de um tópico ou de um unguento. Isto conforme superava o doutor raizeiro e a fitoterapia ao ter acrescido partes animais à solução. De nossa inocência e descobrimento, afinal éramos meros aprendizes daqueles calejados e peritos pantaneiros, demandamos saber o que era o tal vergalho de boi. Evitamos, até por onde conseguimos, o riso perante o nosso interlocutor por respeitá-lo e por respeitarmos sua medicina rústica. A ciência também não poderia servir de porrete a achatar as credulidades e remédios do povo. Ademais, ninguém sabe de tudo. Porém, sem dúvida alguma, em oposição ao vírus, tal inusitada receita era uma cacetada. Terminamos por optar pelo regresso a Corumbá através da navegação do Paraguai-Mirim, reconhecido atalho de águas calmas e cristalinas, adotado até mesmo pelas monções, quando a fim de amenizar o espírito dos navegantes depois de tantas quedas e cascatas anteriores do caminho paratinguano. O canal estreita-se, onde as copas quase se encostam em alguns dos trechos. Atulhadas, algumas plantas sobrenadantes formavam tapetes adornados de flores, ora amarelas, ora carmesins. Configura-se outro ambiente, mais diverso, mais na forma de uma galeria. Paramos num agrupamento de casas de ótimos pantaneiros. Virgínia desejava, conforme seu plano de desenvolver um turismo de base comunitária, fazer dali um ponto de apoio e de alimentação. Adiante, ela pedira ao Puita que encostasse. Era um tipo de remanso propiciado por uma curva. Era tempo de mergulharmos, e mesmo que por recreio, integramos assim submergidos o primordial elemento a condicionar todas aquelas expressões vitais presentes, e dentre nós, tantas formas de lida e trato, sensações, propósitos, imaginismos.